Estou aqui esperando a professora entrar para iniciar nossa live. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Karen Larissa, eu faço letras português na Uni, sou membro do grupo GPFENCO, e o GPFENCO essa semana, para homenagear, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente resolveu fazer uma semana inteira de live com as escritoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ontem a gente já começou, né? A gente teve uma mesa, foi transmitido pelo YouTube com a Eunice Bueno, o professor Eduardo Martins, a Ana Ianca. Se você não assistiu, ela está salva lá no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar com a Márcia Dias, mas ainda tem bastante mulher aí pela frente, vai ser a semana inteira de live. Acho que só uns minutinhos para poder ela entrar. Já mandei a solicitação para ela já. Cadê a professora, gente? Tá aparecendo já? Oi, Apareceu. oi, menina, tô tentando fazer a gambiarra aqui com fone, mas acho que não vai dar. Boa noite. Boa noite. Eu já queria começar já agradecendo, Márcia, por ter aceito o nosso convite. A gente no Imagina. grupo, a gente tem mais ideia, assim, a gente precisa de outras pessoas para entrar junto com a gente. E a Márcia, ainda bem que ela aceitou, né? A Márcia é uma pessoa muito querida no nosso grupo. Quem conhece ela já gosta de cara, né, Márcia? Espera. Então, vou começar apresentando ela para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, eu quero, né, já agradeço a todos que estão aí online, o pessoal que já está aí entrando para participar. Agradecer ao professor Eduardo e ao Flávio, né, pela confiança. Às vezes a gente leva as propostas lá para ele. Pode fazer? Ele pode, né? Ele confia assim na gente, ainda bem. E aí eu vou começar apresentando a Márcia e aí a gente começa a nossa conversa. Márcia Dia dos Santos é professora da Uni, no campus de Guajará-Mirim. Ela é pesquisadora na área de letramento literário, em literatura indígena e literatura brasileira. A Márcia publicou 2 livros de poemas
e um deles é o Desajustes da Palavra, pela Temática Editora, em 2019, e um livro, né, para criança, um livro infantil, chamado Onde Mora a Poesia? Palavrinhas para crianças de todas as estações. E aí, toda vez que eu vou fazer alguma descrição da Márcia, eu boto que ela é a poeta de espírito leve. E já já vocês vão entender por quê. Então, eu queria passar a palavra para a Márcia, né? E pedir para ela falar um pouco, assim, de como é a Márcia. Primeiro, eu quero saber como é que a Márcia é esposa. Porque, assim, ela é todo... No livro dela é romântico, amoroso. Porque, às vezes, as pessoas, assim, olham para mim e ela fala, poxa, Larissa, você é tão calma, não sei o quê, não sei o quê. Mas vem passar um dia aqui comigo para você ver. Aí eu quero saber se a Márcia é assim, essa doçura, esse amor, se a Márcia é braba dentro de casa com o marido, com os filhos. Como é que é a Márcia? Ai, ai, Larissa, boa noite a todos. Gente, tô lendo aqui os comentários, um monte de gente querida, a professora Lisiane, estou vendo aqui, alunos, ex-alunos, obrigada aí pelo carinho, amigos. Agradecer também ao professor Eduardo, né, que é o nosso coordenador do grupo de pesquisa, que é um grupo, né, que eu gosto muito de participar. Agradecer vocês, né, vocês são fantásticos, né, a Larissa faz parte da equipe de mídia do grupo. Então, assim, eles sempre lançam ótimas ideias e a gente embarca aí, né? É muito bom estar com vocês. Então, assim, hoje estou muito feliz. Nós estamos aqui, né, Larissa? Porque o grupo de pesquisa está trazendo algumas mulheres devido a essa semana da mulher, Dia da Mulher. Então, estamos realizando esse bate-papo. É Professor muita Eduardo, mulher e a gente teve que fazer a semana inteira. verdade, Graças a verdade. Deus. O auxiliador está aí, o professor Eduardo também, né, pelo Instagram da Beth aí. Tudo bem, professor. Então, assim, é uma alegria sempre estar com vocês. E a gente vem hoje aqui, né, como mulher, falar de vários aspectos. E você me disse, né, que ia perguntar um pouquinho sobre essa Márcia, uma questão mais pessoal. Ainda bem que o marido não está aqui, não dá É. para ouvir as mentiras, né? Mas eu não Ele costumo, eu não vai falar ali, ele ia falar ali nos comentários, é verdade. É, mas assim, eu acho que eu tento separar muito também, né, Larissa? A gente que estuda, né, aquilo, não dá para transcrever aquilo que somos, né? A literatura é um outro espaço, é uma outra vivência. E a Márcia é uma Márcia humana, ó, e não foge disso. De errar, de acertar, de ter as nossas singularidades, né? E a gente vai enfrentando, né? Como os homens também enfrentam as fragilidades, né? A gente vai enfrentando as fragilidades humanas. Então, assim, E tu, sobre questão de ser romântica, isso, aquilo que eu acho que é o seu foco, né? Disso sim, Larissa, disso o meu livro ele traz, assim, tanto que muitas imagens que eu construo na minha poética, ela parte daquilo que eu tento enxergar na vida, né? Nas relações, sejam elas amorosas ou não, né? Essa perspectiva assim talvez mais floreada, enfim, porque para mim eu preciso disso para sobreviver, né? Ontem assim, verdade. em relação ao Dia da Mulher, eu ouvi algumas mulheres dizendo assim, ah, não, eu não quero flores, eu quero luta. Aí eu disse assim, olha, eu quero luta, mas eu também quero flores. É. Eu também quero. Por que não? Por que a gente não pode ser forte, firme, né? E também, né, trazer essa perspectiva da mulher, do ser humano, que eu acho que é um conjunto, né? A gente vai se construindo, os homens também querem. Eu tenho 2 filhos, 2 homens em casa, então Então, já ia eu entrar na Márcia Manha, e a Márcia Manha é braba? a Márcia lembrava. Coloca os filhos Ela para ler. você vê, tem umas pessoas aí que conhecem a Márcia Mãe, que convivem aqui comigo, elas sabem como que a Márcia Mãe é, mas assim, e relacionando essa questão ao que nós, né, discutimos, a Márcia Mãe, ela, para 2 homens, ela quer construir esses homens, né, ajudar, né, que a gente não constrói ninguém, a gente ajuda, colabora, para que eles pensem, né,
nessa perspectiva do que é conviver com uma mulher, das fragilidades, né, que nós temos, física, biologicamente. E eu sempre, eles participam muito disso. Falo, meu filho, olha, o dia do mês hoje, a mamãe tá mais brava, sabe por quê? Eles já sabem disso, né? Alguém Aham. disse assim, Eu estava quero pensando nisso, assim, porque tu tem várias irmãs, né? Acho que é tenho, 3 ou 4 irmãs. tenho Aí é um três mundo irmãos. todo feminino. Aí, de repente, né, com os 2 filhos, é um mundo masculino. E como que Nossa, a Márcia é filha? Como é que aí a dona Cleusa foi para criar a Márcia? eu sou dengosa. Eu sou Ah, é? dengosa, eu faço show, eu quero ainda luta com Lula. Eu não tô nem aí, eu vou ser uma velha dengosa. E eu acho que é uma questão assim, é uma questão de alma mesmo, sabe? Eu ainda me sinto a filha, eu sou ainda, sou mãe, mas eu sou ainda filha, então eu quero muito, eu sou de deitar na cama com a minha mãe, de abraçar, de beijar, e eu sempre digo que enquanto eu puder, né, eu quero vivenciar a filha que eu sou e que eu posso ser, né? Assim como eu era com meu pai. Então, às E, vezes, e tu isso vê na tua também. mãe uma influência assim enorme no que tu é hoje? Ai, com certeza, Larissa. Assim, eu acho que. E ela botava tu para ler quando era criança? Márcia, vai ler, vai estudar. Não, a minha mãe é das exatas, minha mãe é de matemática, né? Ah, Então, assim, minha mãe nunca olha que teve. legal. Minha mãe nunca teve esse negócio de leitura, mas eu já tinha um instinto, sabe? Porque eu vivia muito na escola com ela, já até falei sobre isso em algumas outras entrevistas, né? Então, eu ficava lá fuçando e acabava entrando lá nos livros de literatura. Mas, assim, a minha mãe, ela não é aquele exemplo da palavra, mas o exemplo da ação, que eu acho que eu acho encantador na minha mãe, assim. A minha mãe é aquela que ela não veio e falou, ela veio e fez. E como mulher, Mostrou. eu acho muito importante quando a gente fala de referência de mulher ou de referências na vida, a primeira coisa que eu penso que nós devemos fazer é olhar para o nosso redor. Né? Eu tenho que olhar na sua casa, você vai olhar para o seu redor e vai ver qual é a referência que eu tenho de mulher aqui. E aí eu tenho minha mãe, eu tenho as minhas irmãs, e assim, só mulher fantástica, sabe? Mulher fantástica, porque assim, não foge à luta, sabe? Mulheres que não fogem à luta, que tem. A história da minha mãe dá um livro, eu falo assim. Minha mãe há 40 anos, Larissa, minha mãe deixou assim. Um lado de casa para ela estudar, fazer faculdade. Imagina uma mulher há 40 anos fazer isso, né? Uma mulher Verdade. do interior lá do Paraná. Então, quando eu olho para a história dela, eu falo, gente, para, né? Eu não fiz nada ainda na vida, né? Eu não fiz nada na vida. É verdade. Aí a gente vai entrar agora no livro. Esse livro aqui, né, gente? Foi lançado em 2019, né, Márcia? Foi lançado em É, 2019, né? E sim, aí eu estava pensando aqui em que falar do livro para vocês. E aí o livro é lindo demais, gente. Esse livro é muito lindo. Ele é lindo da capa, dentro e até o final. Eu estava pensando aqui que, assim, parece que foi uma junção, assim, do universo que deu um livro tão lindo e certo. E eu queria saber de ti, Márcia, se tu resolveu assim, não, vou fazer um livro de poema e tá, começou a escrever os poemas tudo de uma vez, ou se tu já vinha com alguns poemas mais antigos, outros mais atuais, e foi juntando, juntando, ou ele veio assim de uma vez. Não vou escrever os desajustes. meu sonho, né? Já teria um Porque, monte. olha, tem a capa linda, maravilhosa. O prefácio dele, quando eu li, o nosso prefácio é um poema, o prefácio. É lindo. Verdade. Quem escreveu o prefácio foi o professor Eduardo Martins. E ele fez um prefácio lindo. E parecia que ele estava lendo a Márcia, e assim eu acho que foi uma junção da capa maravilhosa, dos poemas lindos, prefácio perfeito. É lindo. Se você não tem, vem adquirir. Eu tenho aqui ele em Porto Velho, algumas unidades ainda.
né? A Márcia tem lá em Guajará, então se você se interessar, já compra, não perde tempo não. Fala, Márcia, como que foi a criação do livro? Menina, então, como eu disse, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, tem muita coisa perdida, né? Que sou da era que não era digital, então a gente escrevia em papéis. Eu sou da época de escrever em papéis de carta cheirosos. Eu não sei se você é dessa época, né? Que a gente escrevia em papeizinhos de carta que eram todos Eu desenhados, tinha. enfim. Eu amo. Eu sou dessa época, então eu sempre escrevi muito. E eu sempre disse que eu queria muito escrever um livro, queria muito escrever um livro, e assim, e sobre poesia, né? Essa relação com a poesia, né? Eu sempre tive essa relação com a... Não que a prosa não me encante, mas assim, eu me satisfaço mais escrevendo poesia do que prosa. É, mas aí, quando eu entrei para a universidade, né, essa perspectiva de publicação veio com mais força, né? Então, eu fiquei quietinha produzindo, e um dia o Eduardo foi lá em Guajará, né? Eu sou de Nova Mamoré, e a auxiliadora, muito amiga, querida, que está aí, minha querida Professora, amiga, beijo. é, de trabalho e amiga de vida, ela disse, vou te apresentar o professor Eduardo e tal, ele, né, grande poeta. E ele foi uma vez, foi na segunda vez, eu me encorajei. Falei, meu Deus, deixa... Aí eu cheguei para ele e disse, professor, é que eu tenho umas coisinhas escritas e tal. Queria ele, poxa, que legal. Ele nem perguntou se prestava ou se não prestava, né? Ele disse, Acreditou de manda primeira. pra mim e tal. E eu vou... Aí eu, ai meu Deus, aí meu coração gelou. Ele sabe, já falei pra ele, como que eu vou mandar isso no né? Perdão pela palavra, para um puta escritor, o cara é fantástico, o cara é, né? Escreveu já um monte de coisa, tem uma história aí que. Aí fiquei, e aí não mandei, Larissa. E ele foi e mandou um WhatsApp ou um e-mail, não lembro agora. Ei, e aí, teus textos, estou esperando. Aí eu falei, meu Deus, vai mandar. Aí eu falei, bom, vamos lá, deixa eu mandar. E mandei para ele, e ele teceu uns comentários muito amáveis, e me deu, Márcia, olha, isso aqui, me deu algumas dicas, me questionou algumas coisas. Eu falei, não, professor, eu quero assim, como os títulos dos. Não tem Os títulos, né? poemas, né? Eles não têm Isso, título. exatamente. Aí a gente conversou, ele veio aqui, almoçou na chácara com minha mãe, então assim, a gente estabeleceu uma relação de amizade, e ele disse para mim, olha, se você ainda não tem ninguém, eu quero fazer o prefácio do seu livro. Eu falei, pronto, nem que tivesse, né, a gente... E aí foi essa, né, bênção. Então, assim, foi um livro trabalhado, Larissa, foi um livro construído, foi um livro, assim, pensado, né, uma estética mesmo, sobre algumas perspectivas, que não é um livro de memória, como as pessoas pensam, de invenções, e enfim... foi um livro que eu trabalhei para pensar o universo feminino, algumas questões femininas que eu achava importante que fossem discutidas, né, na poesia e outros espaços. Então, ele foi construído, não nasceu do dia para a noite, não. Assim. Alguns poemas eu retirei, outros, de repente, vieram e aí eu inseri. Enfim, É foi que às desse vezes as modo. pessoas pensam, né? Numa bela noite, numa bela manhã, veio a inspiração e tã. Às vezes, Alguns assim, trechos vem pode até acontecer, né? isso, mas assim, eu acredito muito na responsabilidade da produção, sabe? Eu tenho isso assim como algo muito caro. Eu pensava nisso, falava, poxa, eu vou escrever, né? Eu sou professora, de certo modo a gente acaba tendo uma cobrança maior, então tem que ter um cuidado em relação a isso, a lançar né, um livro de poesia que ele fale por si, que tenha um corpo, né? Que é algo muito precioso nesse livro. Quando a gente fala de corpo, né? É muito precioso nesse livro. Então, para mim, foi uma responsabilidade muito grande escrever esse Ah, livro. imagino. E aí, eu sei que livro é como se fosse um filho, né? Não tem como a gente dizer assim, não, gosto mais desse ou daquele. O poema também deve ser a mesma coisa. Com Mas, assim, certeza. qual poema que a Márcia gosta desse livro? Que ela poderia ler hoje pra gente, nessa noite?
Ah, eu gosto de tudo. Ai, gente, eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Como você disse, eu gosto desde a capa. Quando a gente foi escolher a capa, né, a editora, olha, tem isso, me mandaram, eu falei, não, eu tenho uma foto que eu quero que seja a capa desse livro, porque tem toda uma Márcia, tu questão. já tinha mais ou menos assim todas as metas, as decisões, né? Porque, por Sim, exemplo, agora tu está falando da capa. Aí teve a história dos títulos do poema. Já tinha sim. mais ou menos ele todinho na tua cabeça já, como seria. Sim, e eu lembro que o Eduardo comentou isso comigo na época, porque eu falei, eu mandei para a editora e eles fizeram a disposição de uns versos diferentes quando me mandaram a correção. E eu, meio assim, eu falei, Eduardo, liguei para ele, eles podem mudar a disposição dos meus versos porque eu não quero assim. Ele falou, não, isso é seu, o livro é teu, Negra Áurea, beijo, menina. O livro é teu, você disse que não quer, Márcia, porque assim, às vezes a gente é inexperiente, eu falei, mas será que né, eles podem fazer isso e tal? Aí ele me deu mais essa dica, né? Não deixa alterar o teu texto. Então eu tinha realmente, Larissa, assim, certeza do que eu queria, da responsabilidade que eu tinha ao publicar um livro. Eu tinha assim. Em relação ao, meu Deus, né? Que poema, enfim, você vai querer que eu leia ou que eu só fale? Quero, Quer que quero eu que tu leia? leia. Ah, eu tenho muita coisa gostosa aqui nesse livro. Eu tinha que ver os nomes de quem está aí, porque eu acabei de ver um amigo lá do Paraná, meu amigo Padre Rafael, que entrou. Aí, sabe, mas é meu amigão e sabe, né, que a gente fala de qualquer coisa. E isso é uma coisa muito interessante quando eu penso nesse livro e quando eu falo de estética, né? Porque esse livro ele traz a perspectiva do corpo feminino como uma forma mesmo de liberdade, de você poder falar sobre essas questões, né? O que é a mulher falar sobre o corpo e não é fácil. Eu já falei isso em outras entrevistas, né? Outras conversas, porque quando alguém, né, ouve uma mulher lá de São Paulo, uma escritora lá de São Paulo falando sobre o erotismo, é a mulher lá de São Paulo, né, Larissa? Mas quando vê a Uhum, que está na porta, que está na sala de aula, que está na igreja, que está falando sobre isso, às vezes nós temos, né? Nós temos essa dificuldade de lidar com isso. E eu acho que acho não, eu falo muito sobre isso porque é um desafio de nós verdade. mulheres escrevermos sobre sensualidade, sobre erotismo, falarmos sobre o corpo e o corpo como um todo, né? O corpo que resiste, o corpo que fala, e o quanto é necessário que nós tenhamos a liberdade para falar sobre isso. Então, assim, eu vou escolher aqui, vou escolher um que você disse que gosta, e que eu gosto também. Será que a gente escolheu o mesmo? Porque eu escolhi um também. Página, qual o número? Eu gosto do 22 e gosto do 11. Tá, não é esse. Uma vez você comentou sobre ele, e ele está na página 60, né? E ele diz assim, é o 28. Quando amanhecer, conto-te um segredo. Direi que tua respiração me fez lembrar da minha infância arteira, do suspiro que movia o caminhão do meu avô. Eu andava nele, tomava banho de sementes. A nudez da inocência renasceu em mim. Tirei minha roupa para você. Revestiu-me as memórias. Eu gosto muito desse poema, porque é sobre isso, né? Sobre uma sensualidade que eu trago nesse livro, né? Pensaram a sexualidade a partir da perspectiva lá da pergunta inicial que você me disse, quem é a Márcia, né? Então, como a Márcia enxerga algumas coisas. Alguém perguntou aí, não estou conseguindo acompanhar. Como que a Eu Márcia também. enxerga algumas coisas. E então esse poema ele
traz muito disso, essa memória afetiva, essa relação realmente hoje a mulher tem com o seu passado, né? Eu acho que cada uma de nós vai apresentar de uma forma diferente muitas questões, inclusive com o nosso próprio corpo, em virtude dessas nossas relações, né? Com a nossa própria história. Então, essa forma singela que a gente traz esse tema faz parte disso também, da forma singela que eu busco, né, vivenciar e olhar para essas questões. Enfim, é um pouco disso. Agora eu vou ler o meu. O meu é o 11, né? Eu já comentei isso com a Márcia, mas vou comentar de novo para as pessoas que estão aí. Esse poema, a primeira vez que eu li ele, porque eu sempre estou procurando alguns poemas para postar na nossa página, né? E aí, quando eu li esse daqui, imediatamente me veio a lembrança, a memória da minha avó. E aí, em uma outra conversa nossa, Márcia, né, eu escrevi ele, jamais pensava que ia gerar esse tipo de emoção, de memória, né, em quem está lendo. E foi exatamente o que gerou em mim. Eu gosto muito dele. Eu gosto de quase todos, de todos. Mas tem uns que tocam mais a gente, né? E aí eu vou ler ele aqui. Ela tinha cheiro de lã, de algodão doce. Era feita de sol menor, desenhada pelo círculo vicioso da aventura. Era como andar de bicicleta. Tinha que ter equilíbrio para ouvi-la. Contemplava o luar, muito mais o mar. Dissolvia-se a cada tom. Desarmonizava toda vez que aparecia o dó. Tinha pena de tocar. Era composta de uma melodia salgada. Exatamente no comecinho lá, quando a Márcia escreve, ela tinha cheiro de lã de algodão doce. E eu sempre tive uma relação muito, muito próxima. Eu era muito agarrada com a minha avó. E aí todo mundo fica falando, a avó é doce, é com mel, é com não sei o quê. E é exatamente essa imagem que eu tenho da minha avó. E aí quando eu li essa primeira linhazinha assim, veio na memória a minha relação com a minha avó, porque realmente ela era doce, nossa relação era açucarada, como dizem. E aí, assim, eu acho ele muito lindo. Aí essa parte aqui que fala, tinha que ter equilíbrio para ouvi-la. Algumas coisas que minha avó falava, a gente tinha que estar mesmo assim, bem equilibrada para ouvir ela falar, porque às vezes ela era dura, às vezes ela era amorosa, mas tinha um equilíbrio aí, a gente às vezes tinha que ter esse equilíbrio para ouvi-la. Então, assim, me chama muita, me traz à memória muito a imagem da minha avó, a nossa relação, como que a gente vivia e tudo. E aí, em 2020, veio Onde Mora a Poesia. Por enquanto é o caçulinha, né? O filho caçulinha. E ele é lindo também, é todo coloridinho, ilustrado, coisa mais linda de se ver. Eu já trabalhei um tempo com criança, agora deu uma parada, né, por causa da pandemia e tudo, mas quando eu voltar, eu vou levar ele para nossa salinha, para as crianças olhar, porque ele é muito lindo. A gente vai vendo, ele é todo colorido, todo lindinho, e aí a gente vai lendo ele e vai lembrando da infância, né? Como foi escrever ele? Tu também já tinha poemas assim para colocar nele da época dos desajustes ou ele foi mais recente, esses poemas daqui desse livro? Então, Larissa, eu costumo dizer que esse é um livro de memórias, mas a memória que eu compreendo, não memória de uma história escrita, né? Eu não compreendo isso nessa perspectiva de memória, né? Mas das relações que a gente tem, né? Que eu tive na minha infância, dos olhares que a gente tem das infâncias. E esse livro, que é por isso que eu olho ele como se a gente, quando eu recebi a ilustração, ai meu Deus, parecia uma avó, né? Que a mãe ainda olha com mais avó, mas gente. Então, assim, eu fiquei tão encantada com tudo, porque parecia assim, algo que realmente eu estava gestando fisicamente, assim, foi uma sensação inexplicável, né? Indescritível.
E aí, assim, eu sempre, como eu tive uma vivência leitora na minha infância muito gostosa, sem obrigação, como eu disse, que a minha mãe não me obrigava a ler, eu tinha também isso, queria escrever para criança, e eu trabalho com formação de professores, eu sempre vou às escolas, né, participo, tem a Cristina aí que está, creio que ainda esteja, que sempre vai com a gente nas escolas, e aí eu acho isso, esse universo, assim, tão mágico, tão gostoso, e eu sempre pensei, Larissa, que eu, assim, poderia contribuir com a leitura literária, e por isso que eu pesquiso leitura literária, eu acho, assim, sabe, algo muito importante para a vida mesmo. E eu vejo uma fragilidade em várias questões de ensino mesmo, não por culpa de professores e tal, mas da própria estrutura que a gente sabe que dificulta. Então, eu falei, gente, eu queria muito escrever para esse universo, a partir dessas experiências que eu também tenho com os professores. E pensava, quando eu pegava um livro assim, eu dizia, já pensou, né? Um professor trabalhando com um livrinho meu na escola, que legal e tal, né? Então, assim, isso era uma vontade mesmo, sabe? Escrever para o universo feminino era uma questão, vinha assim, uma questão mais da estética, da linguagem, mais acadêmica parecia. E já escrever para criança já vem esse meu lado, né, dessa perspectiva de contribuição mesmo com a leitura, com esse prazer da leitura, essa aproximação. E aí eu pensei, foi um livro também pensado, estudado, né? Não saiu do dia para a noite, no que eu poderia trabalhar. E aí eu fui pegando esses elementos que para mim são elementos de memória, tanto que eu trago a questão paterna, do bolinho de chuva da minha mãe, né? Que é famoso, bolinho de chuva. Ah, os meninos gostam muito. Estou tentando aprender, né? Para os meus netos também. E o último poema, que foi o último mesmo, o meu último poema, ele foi um poema de uma memória recuperada, né? De não ou não recuperada, não sei, né? Eu estava terminando o livro e falando sobre uma questão de indígena, né, das minhas pesquisas, e a minha mãe, de repente, solta assim que o meu tataravô havia casado e minha tataravó era indígena. Tipo assim, eu, com 40 anos, a minha mãe nunca falou isso pra mim. Aí eu falei, como assim, mãe? A gente sempre ouve falar que a nossa família, né, italiano, macarrão, papapá, essas coisinhas aí, a senhora nunca me falou isso. E ela falou, não, eu não sei, ninguém nunca falou, a gente né, nós viemos do Paraná, então as comidas, tudo assim, voltado para o universo dos avós italianos e tal. E de repente minha mãe solta isso. E eu falei, caramba, né? Foi tirado de nós o direito de pensar que nós tivemos, né? E quem é essa tataravó, de onde ela vem, né? E o que isso influencia, até na minha pesquisa, veio uma coisa meio que espiritual, né? Falar, gente, como que eu vou para o campo da pesquisa da literatura indígena, assim, de repente, né, entro na universidade, vou e agora eu descubro que eu tenho essa ligação com uma tataravó que eu não conheço, que tiraram o direito de conhecer, e aí eu faço esse poema pensando nessa questão, né, minha tataravó de cima, porque eu tenho duas avós chamadas Teresa. Era a Teresa de baixo e a Teresa de cima, então era a avó de baixo e a avó de cima. E por isso tataravó de cima, que era a mãe da, a Uhum. bisavó da minha mãe, né? Então, era a de cima. Então, assim, e eu venho, né, trabalhando. E aí eu penso já, né, Larissa, que os professores, né, poderiam fazer poderiam, e usar um poema desse, né, como saída e como chegada para esses alunos, para pensar, né, sobre a própria existência, né, o próprio lugar, Verdade. né, de onde sou. Então, foi um livro pensado nisso, né, para os leitores, para as infâncias, para as nossas memórias. E a gente, eu pelo menos quando eu comecei a ler ele, eu tive exatamente isso, porque ele vai falando aqui de. Tem umas. Não vou falar tudo, né, gente? Porque vocês têm que comprar o livro. Mas assim, as Verdade. brincadeiras, né? Soltar pipa, tomar banho de chuva, o bolinho Sim. lá, a historinha das velhinhas lá, que tem aqui, né? Para o pessoal ficar curioso.
Mas aí o que eu gostei foi a cerca, quando ela fala que vou ser construtora de cerca quando eu crescer. Posso mudar o lugar dela quando eu quiser. Eu olho que interessante. Eu achei muito lindo esse livro aqui e assim a gente dá de trabalhar com ele várias coisas em sala de aula, né? E ele é lindo também. E aí, Gostei Larissa, muito. acho que foi a Ruth aí, ela escreveu algo assim. Márcia, a poeta um dia escreverá poesias retratando questões feministas de resistência ou sua escrita poética simplesmente vem? Ruth, eu tenho uma perspectiva do que seria essa resistência, e quando a Larissa lê ali que eu posso trocar de cerca quando eu quiser, né? Eu posso sonhar, modificar, eu enxergo, Ruth, a resistência também desse modo, né? Aqui a gente traz uma forma, como eu disse, de resistência, né? Nos desajustes da palavra, que é falar sobre essas questões que a mulher até então ela não podia falar. Aqui a gente traz a resistência das nossas memórias, dos nossos direitos, e eu vou falando sobre, né, dentro desses espaços de infâncias, sobre essas questões. A gente traz aqui a questão ambiental, a gente traz as relações com poderes, enfim. Então, para mim, Ruth, resistir, essa resistência, né, que é uma palavra bem usada hoje em dia, ela vai se manifestar de vários modos. Hoje, para nós aqui, isso é um ato de resistência, né? Nós estamos sendo ouvidas, né? Nós estamos falando na e pela palavra, é o nosso corpo que fala hoje aqui. Então, essa forma, né, de produção, não só as experiências, como eu disse, é uma memória retratada, mas é aquilo que a mulher observa ao seu redor, né? Eu resisto sendo mãe, eu resisto sendo esposa, eu resisto sendo filha, eu resisto sendo professora. A nossa condição de mulher, ela nos obriga a estarmos resistindo o tempo todo, né? Sendo uma resistência, na verdade, né? Uma ressignificação. Então, eu penso que escrever no norte, né? Ou em qualquer outro lugar também, que Essas estamos questões falando. a gente estava pensando aqui em conversando, né? Porque, tipo, escrever já é um degrau difícil. Escrever poesia é outro, e aí vai só dificultando, parece. Vai Porque só dificultando. escrever é difícil, aí poema é difícil, aí ser mulher, né? Vai subindo os degraus. Aí ser do norte, aí ser lá do Cedo, interior do norte. já ia falar. Escrever por velho é uma forma. Escrever aqui em Hum, Nova Namoré é outra forma. Até é porque verdade. nós estamos em universos próximos, aproximados, mas muito distintos, né? Então, aqui eu sou a professora Márcia que escreve, eu não sou a escritora Márcia Dias, eu sou a professora Márcia, que é a filha da professora Cleusa, que escreve, entendeu? Então, Uhum. uma complexidade muito grande nisso. Então, quando o Eduardo uma vez teceu alguns comentários, né? Nossa, olha isso na sua poesia. Ai, meu Deus! Aí eu já pensava assim, o que as pessoas que convivem comigo vão dizer? Então, assim, é uma forma, né, de podar também, né, a nós mesmos na hora de escrever. Essa vergonha de você colocar algo no papel que às vezes estava na sua cabeça e que ninguém sabia. Por isso que a imortalidade, ela habita nessa escrita, né? Eu nunca mais vou conseguir recuperar todos os livros meus que eu escrevi e que já estão por aí. Então, assim, já foi, já. Aí eu me Já lembrei, foi Larissa, lançado. eu me lembrei Foi de lançado ao quando universo. eu me lembrei de quando eu fiz o lançamento do livro aqui e a gente fez um painel com vários recortes. E aí, quando eu vi, quando eu vi algumas palavras, eu falei, não, essa não. Aí a minha irmã, Cleusimara, disse, ó, você já escreveu. Para de frescura que já está escrito, então, Já ó. era. Aí eu falei, é verdade. E assim, Então, porque assim, a gente que te acompanha, né? Eu nas redes sociais e tudo assim, a Márcia toca, gente. A Márcia canta, a Márcia vai para a igreja,
A Márcia tem as Sim, irmãs lá, aí de repente pega aqui alguma coisa que é mais sensual, sim. aí olha essa Márcia, né, assim, Uhum. já liga logo a pessoa que está na igreja, ou já liga logo a mãe, Verdade. e aí tem esse olhar, né, que precisa, às vezes a gente precisa superar isso. Na, comigo mesma, quando eu fui começar a estudar, porque eu estudo a Hilda Hilst, e aí ela tem umas poesias bem sensuais e umas coisas eróticas, e a prosa já vai pro erotismo mesmo, e eu mesmo ficar, não vou estudar essa mulher, não, ela escreve cada coisa. Aí depois Mas, a Larissa estudou a Hilda Hilst, que é aquela autora erótica. Aí aham, o preconceito nosso mesmo, né? De ser superado, de verdade. saber que literatura é livre, de saber diferenciar, né? A Márcia da autora, do eu lírico do livro. Exatamente. Uma vez eu estava assistindo uma live da Miriam Scott e ela escreveu um poema e aí ela disse que a tia dela ligou para ela, minha filha, está acontecendo alguma coisa no seu casamento, fala para sua tia. Ela, não, existe um eu lírico, ela falava. Aguento Tudo isso isso, né? também. E aí eu Uhum, fico imaginando, aí a gente está aqui no norte, já é uma, e a Márcia já está um pouquinho mais lá para Guajará, mais lá, e aí vai indo, né? E assim exatamente. as visões têm que ser abertas. E eu queria É que a Márcia dissesse para a gente o que, que a Márcia lê, o que, que a Márcia está lendo agora, no momento. mulher de Deus. Eu As coisas do acabei, trabalho. eu acabei de entrar no doutorado, né? Tô aqui com uma Aham. filha do lado que não dá para. Então, assim, eu tento, tá? Tento, assim, estudar muito, sou muito focada, mas aí eu tento, às vezes, sair um pouquinho desse universo e ler, assim, tipo, historinha de amor, tipo. Aí eu tenho, assim, vários livros que eu fujo desse universo mais pesado, dos clássicos. Eu leio, releio, releio Clarice quantas vezes, né? Sempre volto. Leio muito Manuel de Barros de novo, assim, releio, gosto muito dele. Então, assim, esses são umas leiturinhas, né? E aí, às vezes, eu volto em alguns livros que eu gosto, que li quando adolescente. Mas aí eu gosto, Larissa, tipo desse Nicholas Sparks lá, não sei nem falar esses nomes, mas assim, umas literaturas americanas. Eu volto. Esses dias eu comprei uma coleção da Anne Green Gables, eu acho que é o que fala, assim, que é uma série da Netflix, que é uma menininha feminista muito legal, assim, é uma história que é muito abrangente, se traz muitas questões, só que é um livro, assim, aparentemente para o universo mais aí adolescente, 17, 18 anos, e tá lá, assim, não consegui ler todos, mas também leio isso, leio muita poesia. Então, assim, eu não sou muito amarrada de ler só isso, só isso, só isso. Para as minhas leituras, óbvio, de estudo, né, é dentro desse universo da leitura literária, da literatura indígena, uma questão mais sobre estética. Mas eu falo que isso aí é leitura do trabalho, né? E que a gente tem que ter esse suspiro na leitura mesmo fruitiva. Eu acho que é bom a gente pensar nisso. Às vezes eu pego um poema que eu já li 1000 vezes, volto inclusive nos meus e fico ali lendo, vou para a rede e tal, para momento também de deleite, né? De descanso, que tem gente que encontra em várias outras coisas, né? Eu encontro na leitura isso. Então, assim, ali na minha cama devo ter uns 4 livros, assim, iniciados, sabe? Iniciados e depois volto, retomo. Tem aqui também um dos outros que eu Dá uma pausa comecei. em um e começa outro, Desse né? jeitinho. Desse Então jeitinho. eu queria te falar agora, Márcia, para tu deixar uma. Nós estamos com mais de 20 pessoas, né? A live vai ficar gravada, depois a gente vai disponibilizar no nosso canal, também no YouTube. Então, assim, eu queria que tu falasse assim, alguma palavra de incentivo para as mulheres que estão nos assistindo, que vão assistir depois, porque às vezes a gente se vê em tantas tarefas, né? Em tantas funções, e muitas vezes a gente deixa de lado, né? Algumas vontades, abre mão.
né, de algumas coisas por outras. Mas assim, como a gente pôde ver, ó, eu fiz questão de colocar a Márcia como filha, como mãe, como esposa, como professora. Então é um monte de coisa. Mas não impediu, né, ela de ir lá escrever, de lançar o livro dela. Então eu queria que tu desse uma palavra de incentivo aí para o pessoal que está assistindo, que de repente já escreveu até algumas coisas, mas às vezes não tem coragem nem de mostrar, né, para outra pessoa. Isso é verdade, Larissa. E eu costumo dizer em todos os aspectos que não só a mulher, né, mas a gente para assim, acho que para se realizar na vida, a gente tem que buscar aquilo que eu quero, seja eu que eu quero, o que eu quiser, né? Porque a coisa mais ruim na vida é de você ser e conviver com uma pessoa frustrada, né? Uma pessoa que não está realizada naquilo que faz, né? E porque aí a pessoa às vezes culpa o outro, culpa, assim, externaliza toda essa frustração, mas assim, até que ponto eu também busquei, né, essa minha realização? Porque é preciso ter muita coragem, sabe? É preciso ter muita coragem para você, como todos os pontos que nós colocamos aí. A gente dá sim a cara a tapa, você vai sim ser criticada, você vai ser mulher, vai ser condenada por muitas coisas que, né, tipo assim, eu já ouvi, ela só vive nos livros, ela vive enfurnada, tu vai estudar mais para quê? Né? Aí com algumas pessoas que, que legal, você passou, vai fazer doutorado, mas tu não cansa não de estudar, até, tipo Não assim, cansa né? de Até onde... estudar, não? alguma coisa, já ouvi-se muita coisa que deixa a gente, sabe, Para falar, baixo. será que eu tô fazendo errado? Será que realmente, né? Mas aí você amarra toda essa fala negativa das pessoas e dizem, olha, diz cada um procura o que gosta. Eu sempre digo isso, cada um procura o que gosta, né? Eu tenho as minhas referências de vida, eu tenho minha, como eu disse, a referência da minha mãe em casa, eu tenho as minhas referências da igreja, eu tenho as minhas referências na literatura e eu me permito isso. Né, eu acho que a gente deve se permitir fazer isso. Então, não tenho que estar acompanhando, não sou boi, né? Não sou né, para acompanhar por aqui. Não, se eu quero parar, eu estou muito assim. Eu quero parar, eu vou por aqui, então não tô nem aí. E a Clarice, eu separei um trechinho aqui nessa obra, né, fantástica, A Hora da Estrela, que a gente tem que ler muito para pensar nesse cerceamento de vida, naquilo que a gente não busca, né? E ela escreveu assim, olha, escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei, e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo, porque sou um despreparado, estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser. E se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. E assim, isso para mim é uma oração, sabe? Porque eu falo, se a gente não faz o que gosta, a gente realmente morre simbologicamente todos os dias. Então, eu penso que, né, as mulheres que estão aí, que escrevem, ou que façam outras coisas, eu não gosto, Larissa, de definir e de dizer, olha, nós só seremos felizes se eu for uma mulher que trabalha fora. Que não, tem gente que é muito feliz nos seus Dentro de espaços, casa, né? dentro de casa, e porque nós mulheres, e às vezes nós mulheres não aceitamos isso, né? Eu acho um cúmulo do absurdo você querer que o outro seja o reflexo daquilo que você foi. Imagina, eu não quero nunca que alguém me veja como isso. Ninguém é obrigada a ser feliz com as minhas escolhas, não. Cada um vai ser feliz, né, com as suas escolhas. O importante é isso, eu escolher, eu estar certa do caminho que eu quero e olha, e mandar ver, porque fácil não vai ser. Né? Nós mulheres estamos sempre sendo julgadas. Se nós estamos trabalhando fora, é uma mulher que talvez esteja deixando alguma coisa dentro de casa para trabalhar fora. Se nós estamos dentro de casa, olha, essa mulher se anulou pelo marido, não, então, assim, eu fico indignada com tantos rótulos, né, e fechamentos em relação às nossas escolhas.
Então, assim, eu acho que é o autoconhecimento, é uma mulher que para de olhar a outra, o que a outra fez, mas aquilo que eu posso fazer, e mais do que nunca, que eu quero fazer, eu tenho que querer. Então, eu quis ser a Márcia professora, eu quis ser a Márcia escritora, eu quero ser a Márcia esposa, eu quero ser a Márcia cristã, eu quero ser, e é isso que eu busco ser a cada dia. E se alguém não gostar disso, seja outra coisa, né? Busca outra coisa. Cada, Tá né? certo. Vamos lá, e força para tudo isso, porque é preciso ter. É É preciso ter. verdade. Nós vamos Márcia, sempre ter. a Marta disse aqui assim, ó. Hoje a Márcia não está de pijama. Massa. É porque esse dia ela me pegou de pijama. Ela me pegou E de aí pijama temos no vídeo. aqui, eu queria agradecer todo mundo. Assim, a minha inexperiência não deixou eu ir lendo os comentários, nem falando com quem ia entrando. Mas Eu um dia também não chego lá. ver. Eu preciso ver, gente, porque assim, eu sei que tem muita gente especial aí, muita gente que disse que queria vir, e assim, eu tenho um carinho muito grande pelos meus alunos, meus ex-alunos, meus... Acho que travou um pouco a internet da Márcia. Aí. Então, Márcia, a gente já está nos nossos minutinhos finais, senão vão cortar a gente, né? A gente, Ah, eu estava preocupada, o que é que eu vou conversar com a Márcia durante 1 hora e, gente, já passou, pelo amor de Deus. é Passa muito rápido. Então, eu queria verdade. agradecer a Márcia mais uma vez por ter aceito o convite, né? Todas as vezes que a gente vai lá, Márcia, isso assim, não, vamos. Agradecer ao professor Eduardo, Flávio, que sempre apoia a gente. Hoje a gente está no nosso segundo dia do Rotas da Poesia, né? Ontem teve uma mesa com a Eunice Bueno, com o professor Eduardo e com a Ana Ianca. Maravilhosa. Então, durante a semana, a gente ainda vai ter Negra Áurea, vai ter a Cida Pedrosa, vai ter Eunice Bueno. Eunice Bueno foi ontem. Vai ter a Nilza Menezes. Então, tem um monte de mulher, tem mulher para a semana inteira. E assim, Fantástico, não gente. Não perde, pode perder. vai acompanhando a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que vai ficar tudo registrado. Se você perdeu a de ontem, já está lá. A de hoje vai ficar salva, as outras a gente vai salvar também. E aí, ainda bem que o grupo está aí, trabalhando atrás dessas autoras lindas, maravilhosas. Márcia, suas palavras de Larissa, encerramento. só gratidão mesmo, gratidão. Sou muito feliz por fazer parte desse grupo, né? Agradecer ao professor Eduardo, ao professor Flávio, que tanto nos acolhem, né? Então, assim, nossa, sou muito feliz por tudo e obrigada pela oportunidade também. Um beijo para todos que participaram. Gente, Tchau. boa Até noite. mais. Até amanhã. Beijo, Márcia. Beijo, todo Beijo, mundo. beijo. Tchau, Tchau. tchau.